Oi pessoal, sou a Andrea, sou terapeuta e coaching que ama estudar a mente. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero continuar te mostrando como o pensamento tem força e como ele pode continuar te guiando mesmo sem você perceber. Para isso, eu quero te contar uma história parecida com a minha, que eu tive a oportunidade de participar e influenciar. Eu insisto em dizer que você pode sim aprender com a sua dor. Assim como eu aprendi, você já conhece a minha história e você vai ver nessa história também. Eu quero te apresentar a Francisca, mais conhecida como Fran, que é minha paciente, e ela chegou até mim na cadeira de rodas. E vamos ver como ela está hoje? Vem cá, Fran. A Fran, ela convive com uma história, né, um diagnóstico incurável de uma doença chamada neuromielite óptica. Só que ela não mais se vê vítima, né, Fran? Hoje você consegue se ver de forma diferente. Conta essa história pra gente. Então, Andréia, vou te contar desde o início como tudo começou. Em 2011, eu tive um forte impacto na minha vida, que foi a perda do meu irmão. E ele sempre foi meu salvador, meu ponto de apoio, aquele que nos momentos mais difíceis ele achava uma solução. E aí, de repente, eu me vi sem. E com o tempo, 2 anos após a morte dele, o meu corpo começou a gritar, a minha alma começou a gritar. E eu já me via fraca sem a presença dele e procurava meios de me fortalecer. E isso eu comecei a ter infecções de urina de repetição. Sim, e como você mesmo falou, foi um conflito que você passou, e quando passamos por um conflito e não conseguimos resolvê-los, o nosso corpo grita de alguma forma, pode aparecer sintomas tanto emocionais como físicos. Então você viu esses sintomas físicos acontecendo. E o que mais que aconteceu? Então, depois de 7 meses de infecção de urina, eu comecei a ter paralisações. Foi primeiro a minha bexiga, depois veio as pernas, uma seguida da outra, e aí veio o primeiro diagnóstico, que foi da esclerose múltipla. Que, como você sabe, o tratamento é injetável, então é muito doloroso. Além de toda a mudança de vida, ainda por cima, o medicamento, que não é fácil. Logo, os primeiros 90 dias, eu internada ainda, eu sentia muito calafrio. Às vezes achavam que eu estava tendo febre e não estava. Então, meu corpo passou por uma mudança radical. E mesmo sendo medicada, a doença continuava dando sinais que ela estava ali e que não adiantava eu ir contra ela, porque ela estava me paralisando. Coisas simples como passar um batom, pentear um cabelo, cruzar uma perna, eu já não conseguia mais. Então isso me fez até valorizar os momentos que eu vivo hoje. Eu valorizo as coisas que ninguém dá valor. Coisas simples. E você falou do cruzar as pernas. Hoje você consegue? Consigo. É mesmo? É, cruzo as pernas. E é algo, como você falou, tão simples, mas a gente esquece de agradecer a possibilidade, né, de fazer isso, de ter essa liberdade, vamos dizer assim, né? Sim. E com tudo isso, eu valorizei a minha vida, porque ninguém valoriza a vida. E quando você já passou por isso, quando você vê uma sentença de morte na sua frente, que foi o que eu senti quando veio o meu diagnóstico de neuromielite. E como que foi essa troca de diagnóstico? Porque a doença estava avançando muito. Aí eu tive paralisia do sistema digestivo, eu tive perda de visão, eu cheguei a tetraplegia, eu já não comia com a minha mão. Então foram momentos impactantes, momentos tristes, que eu só queria chorar. E realmente eu me sentia morrendo ali. Não tinha muita solução. Até que eu tive uma luz, que foi... Eu tinha que ir para as redes sociais para manter meu tratamento, que é o que eu venho fazendo hoje. Então eles alteraram o diagnóstico, e aí quando aconteceu isso, você precisou expor a sua história, ir para as redes sociais, para quê que você precisou fazer? Então, o meu tratamento é de alto custo. Então eu precisei ir para as redes sociais, me expor, como eu venho me expondo, para manter um tratamento que não é custeado tão facilmente. Para manter a doença, para equilibrar a doença, para paralisar a doença. Para manter ela sob controle e ela não continuar dando sintomas. Isso, porque ali eu cheguei à tetraplegia e não mexia mais, não fazia mais nada sozinha. E cada vez mais eu me via realmente morrendo. E como que são esses surtos, né? Você chamou de surtos,
da neuromielite óptica? É uma dor forte na coluna com formigamento. Primeiros sintomas são esses. Em seguida, paralisa algo, ou membro ou órgão. Pode paralisar uma perna ou pode paralisar o coração, por exemplo. E como é que foi sentir isso, saber de tudo isso? A princípio, desespero. Quando veio o diagnóstico, foi desespero. Foi uma tristeza imensa. Porque ter neuromielite é morrer. É ter uma sentença. Vou morrer. E eu resolvi lutar, que foi aí que eu te conheci, André. E resolvi mudar tudo. A minha forma de pensar, eu escolhi mudar. E vem dando muito certo. Mudança de atitude, mudança de pensamento. E Fran, nesse trabalho de mudança de mente que a gente fez e continua fazendo, quais foram as maiores mudanças, né, que aconteceram na sua vida? Então, a principal foi que eu queria ser a perfeita, eu me cobrava muito. Então, como eu tive uma educação, sempre me cobrar mais, sempre querer ser perfeita em tudo que eu fazia, e com um diagnóstico desse foi meio que chocou. O impacto foi muito grande, porque como que eu sou a perfeita e tenho um diagnóstico que me paralisa? A forte e de repente eu não consigo encarar. Só que aí veio o seu trabalho, né? Que foi me mostrar que eu podia chorar quando era necessário, que eu podia sim ser fraca e nem sempre era necessário eu ser forte o tempo inteiro, me manter ali, me corroendo às vezes por dentro, mas tinha que me manter firme. E eu aprendi que é necessário sim e é possível sim chorar. Que a dor, ela não vem pra te matar, né, mas pra te fortalecer, pra te mostrar que tem algo aqui que precisa ser colocado pra fora, né, um pensamento que precisa ser tratado, precisa ser visto, né, olhado, mas que ele não vem pra te matar, igual você falou, você alimentava o pensamento de perfeição, e você viu que aquilo na verdade tava querendo te levar pra um lado que não era o ideal. Exatamente. E com todo o trabalho que foi feito, que tem sido feito comigo, isso tem me mostrado até as minhas atitudes de como agir com o próprio tratamento da doença, com fisioterapias, coisas básicas que antes para mim era muito doloroso, eu percebi que não é mais. Por quê? Mudou aqui. Porque a dor me fortaleceu. A dor veio, vamos dizer, eu vivi a dor, eu senti, me permiti sentir para depois ficar forte, realmente fortalecida de uma forma diferente e não como uma ferida que tá lá. Porque a dor, a sensação que eu tenho é que a dor, se ela vem, a gente não olha pra ela, ela fica insistindo até você olhar e resolvê-la, até você olhar e encará-la. E foi isso que você fez, né? Até eu recordo dessa questão da fisioterapia, que você disse, né? Ela costumava me dizer, a fisioterapia dói muito, Andréia, é dolorido trabalhar os meus músculos. E eu falava, né? É necessário, porque depois de trabalhar esses músculos, ó como é que você tá hoje, né? Isso, o resultado veio. Veio absolutamente, drasticamente. Isso. Porque quem saiu de uma cadeira de roda da tetraplegia e hoje está andando, é muita superação. O que é mais que mudou, Fran? Então, a questão do amor próprio. Eu cobrava muito o amor dos outros, meio que inconscientemente. O amor da minha família, o amor dos meus amigos, só que eu não percebia que era a falta de amor próprio. Eu não me amava, eu achava que eu me amava, mas na verdade não. Então, quando isso veio, a minha consciência, que realmente essa dor que eu sentia pela falta do amor, não era a falta do amor do outro. Não era o amor que eu cobrava, fulano não me ama o suficiente, eu não me sentia o carinho, a atenção que eu precisava, mas na verdade a pessoa estava ali fazendo de tudo, só que eu não percebia. E quando eu passei a me olhar, a olhar para minha dor, me ver que o problema estava em mim e não no outro. E o interessante é que quando você vê que você tem uma parcela, né, nesse processo, se você construiu essa parcela no processo, você mesmo pode dar um novo significado a ele. E é interessante, quando a gente trabalhou essa questão do amor próprio, você começou a se enxergar mais, você lembra? Lembro. E se enxergando mais, você ganha força.
força e capacidade para tomar novas decisões. Por isso que eu insisto em dizer que uma das etapas é o perceber. E aí eu venho te perguntar, quais são, que a gente aqui no canal fala sobre 4 passos. Um deles é o perceber, depois o acertar, depois o escolher e o agir. E aí conta pra gente quais foram, o que você fez, né, nesses passos aí para chegar nessa mudança de mente. Primeiro eu percebi que chorar é necessário, até para encarar minhas emoções e conflitos internos do dia a dia. Segundo, eu aceitei que a doença era real e que não adiantava brigar com ela, querer fugir, que não tinha como. Terceiro, eu escolhi parar de me cobrar tanto e cobrar os outros. E o quarto foi ser grata a cada detalhe, desde a cadeira de rodas que eu usei por um tempo, até mesmo tomar um banho de pé, que era uma coisa tão grande para mim. Então, ser grato, eu acho que foi uma das maiores mudanças. E eu lembro que você me falava de ser grato até pela cadeira de rodas, né, que um dia você precisou. Sim. Fran, resumindo, o que você gostaria de sintetizar sobre a sua história? A importância de não querer lutar contra a sua história, e sim aprender com a sua dor. Porque muitas vezes a dor é necessária para aprendizado e crescimento. Hoje eu sou uma nova pessoa. Muito obrigada, Fran, por esse resumo, por nos ensinar tanto com a sua história. Obrigada por ter aceitado o convite, né? Querendo ou não, é mais uma exposição e você se expôs. E com certeza a sua história vai influenciar, já influencia e vai influenciar mais pessoas. Obrigada. Agora vamos lá, é a sua vez, mãos à obra. Pegue uma caneta e um papel e vamos repensar o que foi compartilhado aqui. Escreva o que você aprendeu com a história da Fran, o que ela te ensinou. Como você pode começar a olhar para a vida de forma diferente. Ela falou muito sobre gratidão. Coloque no papel em que está faltando você ser grato. Né? Será que você valoriza o que você tem ou você fica focado no que você não tem? O foco, o que você pensar mais sobre é o que mais vai crescer. Se você pensa sobre vida, você vai vivenciar a vida. Se você está pensando sobre morte, você vai vivenciar a morte. E no caso da Fran, ela tinha a possibilidade de pensar sobre morte. Afinal, foi uma sentença de morte que veio à vida dela. Mas ela escolheu olhar para isso de forma diferente. Esse é o meu desafio para esse Mãos à Obra. Meu desafio é, olhe para a sua história, a história das pessoas ao seu redor de forma diferente. E incentive as pessoas a mudarem sua mente. E mudar a mente é passar pelos 4 passos. Se você não lembra deles, volte no vídeo, faça os passos com você e transforme a sua história, reescreva ela. A dor não vem para matar, a dor vem para fortalecer. Se você conhece alguém que precisa ouvir o que foi compartilhado nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, repasse esse vídeo para ela. Se você também tem uma história para contar, fale comigo, eu quero te ouvir. E claro, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal, porque a gente ainda tem muita coisa para te contar.